Hoje é uma continuidade da palavra que foi ministrada domingo passado. Na semana passada nós falamos de sinais de alguém que experimentou, conheceu a graça de Deus. E hoje, puder colocar o tema da palavra aí novamente, amado, nós vamos continuar falando a respeito de mais alguns sinais, que mostram, que são perceptíveis, na vida de quem experimentou a graça de Deus. Então, se você quiser acompanhar na sua revista aí, está na página 4 da sua revista, sinais, pode colocar no copo aí, irmão, obrigado. Sinais de quem viu a graça, amém? Porque quando você experimenta dessa graça, e lembrando que essa graça é a pessoa de Cristo, amém? Quando você experimenta de Cristo, quando você tem uma experiência com o Senhor e recebe, desse ensino do verdadeiro evangelho, que é o evangelho da graça, você vai desfrutar, de grandes coisas na sua vida, amém, meus irmãos? Então, na semana passada, não sei se você lembra, mas nós falamos a respeito de pelo menos 4 sinais infalíveis de alguém que experimentou, que viu a graça do Senhor. Nós falamos a respeito do sinal do amor, que quem experimenta de graça, ele ama a Deus, ele é atraído pelo amor de Deus, amém, querido? Nós falamos daquela mulher pecadora que foi muito perdoada e por isso ela amou, amém? Também falamos do segundo sinal, que é o sinal do perdão. Nós falamos daquele devedor que foi perdoado, porque quando nós entendemos o tanto que nós fomos perdoados, nós não devemos ter dificuldade em perdoar ninguém, amém, queridos? Essa é uma coisa que nós temos que sempre estar avaliando, guardando no nosso coração. A Bíblia fala que temos que tomar cuidado com a raiz de amargura, porque muitas vezes as situações, os relacionamentos nos geram mágoas, nos geram às vezes confusões, e nós temos que guardar o coração, porque nós fomos muito perdoados. Quantos aqui foram muito perdoados? Agora só os que foram no encontro nesse final de semana, você entendeu que você foi perdoado? Que você agora está perdoado diante de Deus? Então agora, como nós fomos perdoados, nós também temos que liberar perdão, amém? E falei também sobre o sinal da generosidade. Estou aqui só recapitulando o que nós aprendemos na semana passada. Se você por algum motivo não estava aqui, foi o dia das mães, então muitos irmãos não estavam aqui, lá no canal do YouTube, Pastor Luiz Queiroz, pode pesquisar lá no YouTube, se inscreva, curta, envia para um amigo. Eu estou com um alvo lá, de ter 50 mil inscritos, só falta 59.800, me ajuda a chegar lá. Então se inscreva lá no canal, lá coloquei hoje também, só o áudio, na verdade, que eu cometi uma confusão semana passada e eu perdi a gravação, mas está o áudio lá da palavra no canal do YouTube, você pode ouvir novamente para aprender um pouco mais sobre essa graça, amém? E semana passada nós falamos que um dos sinais de quem experimentou a graça é que ele é generoso. Nós falamos a respeito de Zaqueu. Zaqueu foi alguém que experimentou do perdão de Deus, experimentou da salvação de Deus, e ele teve ali uma atitude generosa, amém, meus irmãos? E por último, falamos também, na semana passada, sobre o sinal da gratidão, e falamos aqui a respeito daqueles 10 leprosos que foram curados, foram restaurados, mas apenas um voltou para agradecer ao Senhor, e aquele que voltou, ele era alguém que era, ele não era judeu, ele era gentil, mas ele entendeu que ele recebeu muito sem merecer nada, por isso ele foi grato a Deus, amém, queridos? Então, querido, na vida cristã, nós precisamos aprender, precisamos ver a graça de Deus, nós precisamos saber o quanto nós somos amados, o quanto nós somos perdoados, o quanto nós somos aceitos por Deus. Quando você tem revelação dessas coisas, o quanto que você é amado, você tem noção o quanto que Deus te ama? A Bíblia diz lá em João 3,16, olha para cá, que Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para morrer na cruz no nosso lugar. Ontem nós estávamos lá no encontro, você viu lá aquele pequeno vídeo lá no sábado à noite, mostrando o quanto que o Senhor pagou um alto preço naquela cruz. Ele foi crucificado, Ele foi açoitado, Ele foi ali humilhado, mas a Bíblia fala que Ele nos amou de tal maneira, Deus nos amou de tal maneira que Ele enviou o Seu Filho para passar por tudo aquilo no meu e no seu lugar, amém? Então Deus te ama muito, mas acredite, vira e mexe, nós como cristãos ficamos duvidando do amor de Deus. Será se Deus me ama mesmo? Será se Deus se importa comigo?
E às vezes nós ficamos tristes, ficamos depressivos, ficamos talvez desanimados, porque o diabo ele coloca em xeque o amor de Deus. Mas nunca se esqueça o tanto que você é amado. Deus te ama ao máximo, amém? Não há nada que você possa fazer para Deus te amar mais. Mas também não há nada que você pode fazer para Deus te amar menos, porque Ele já te ama ao máximo. E acredite, a nossa vida cristã, ela ganha um salto quando você tem revelação desse amor. Você é amado. Você pode falar isso comigo? Eu sou amado. Amém? Mas também envolve você entender e ter revelação que você é perdoado. Você é perdoado. Não há mais nenhuma dívida. Amém, queridos? Então entender que nós somos amados, que nós somos perdoados e que nós somos aceitos diante de Deus. Isso vai trazer crescimento na sua vida cristã. Quanto mais você sabe disso, mais você vai expressar vida de Deus, mais você vai expressar santidade, mais você vai expressar alegria do céu. Os frutos vão aparecer na sua vida, e esses frutos não vai ser algo forçado, vai ser algo espontâneo, porque alguém que entende que é amado, que é perdoado, que ele é aceito, certamente ele vai dar fruto. E esses frutos vão permanecer, amém, queridos? Então não é uma questão de você, voltando aqui para aqueles exemplos do domingo passado, não é uma questão de você mandar ou obrigar alguém a perdoar, não é uma questão de você obrigar alguém a ser generoso, a ofertar, a dizimar. Por falar nisso, vai se preparando aí para você ofertar para a oferta das missões, dia 14 de junho, mas acredite, não tem como forçar você nisso. Mas a sua oferta vai ser de acordo com o tanto que você ama a Deus, o tanto que você ama a obra de Deus, o quanto que você deseja que mais pessoas experimentem aquilo que você experimentou. Então não é uma obrigação, mas é uma revelação da graça de Deus, amém? Porque se nós quisermos obrigar, apenas estamos sendo religiosos. Daqui a pouco não vamos conseguir cumprir o mandamento. Vai lá, você tem que perdoar, você tem que amar, você tem que ser generoso, você precisa ser grato. Não, esses frutos, esses sinais, é algo que vai surgir na sua vida espontaneamente, à medida que você entende a obra consumada da cruz na sua vida. Amém, meus irmãos? Então não é uma questão de mandar os irmãos serem gratos, como aquele leproso foi, não é uma questão de mandar alguém ser generoso, como Zaqueu foi, ou ainda, obrigar alguém a perdoar. Às vezes a gente faz isso com filhos. Eu tenho 2 filhos, e às vezes eles brigam. Aí você tem que mandar eles pedir perdão para o outro. Aí eles não querem. Aí você obriga. Quantos pais que já obrigaram os filhos a pedir perdão para o outro? Coloca de joelhinho nos caroços de milho, abraça um ao outro e marra eles abraçados. Com criança, às vezes a gente quer fazer isso. Mas acredite, é uma bobagem, porque se ele não quiser perdoar mesmo, ele pode até abraçar, pode até falar. Eu tenho um mais novinho lá, que ele é meio mais cascudinho, mais pescoço duro. Aí você quer obrigar ele a pedir perdão, ele não quer. Aí não vai pedir perdão não, então vai ficar de castigo, vai apanhar, vai ficar sem o celular, vai ficar sem o tablet. Aí ele fica nervoso, aí ele, desculpa. Hã? Desculpa. Mais alto. Desculpa. Ou seja, até tenta obrigar, mas não funciona assim. Essa desculpa, esse perdão tem que ser algo genuíno, algo que nasce do seu coração, porque você entendeu que você também foi perdoado, amém, meus irmãos? E quando nós fazemos isso, quando nós expressamos esses sinais, isso mostra que nós experimentamos dessa graça de Deus. Não é uma questão de religiosidade, não é questão de mandamento, porque mandamento ele não produz virtudes em nós, mas o fruto, o desfrute da graça, a revelação da graça vai produzir virtudes na sua vida. Vai produzir sinais. Eu quero falar hoje sobre sinais, amém? Falar ainda de mais sinais que são visíveis na sua vida quando você experimenta da graça de Deus. Zaqueu, ele viu a graça e o resultado foi generosidade. Aquela mulher pecadora, ela experimentou da graça, por isso ela amou o Senhor ao máximo. Ela amou a ponto de derramar um perfume ali nos pés, secar ali os seus pés com seus próprios cabelos. Aquele leproso, ele experimentou de graça, e o resultado foi gratidão. Então tudo que nós precisamos é conhecer da graça de Deus. Precisamos nos alimentar diariamente desse amor, amém, meus irmãos? Porque é a graça do Senhor que transforma a nossa vida.
Você que foi no encontro nesse final de semana, estava conversando com o irmão, e ele, pastor, e agora, como é que vai ser? Porque aqui na chácara está tudo muito bom, tudo maravilhoso, mas eu estou preocupado com a segunda-feira, e quando eu voltar lá para minha família, para o meu trabalho, será se eu vou conseguir permanecer? Será se eu vou conseguir viver essa nova vida que eu quero em Deus? Mas acredite, tudo que você precisa é se encher dessa graça, é continuar conhecendo o Senhor, é continuar desfrutando do Senhor, e essa graça vai produzir sinais na sua vida, vai transformar, vai libertar, vai curar, vai mudar a sua história. Diga amém. Aleluia, querido. Então hoje eu quero falar com você sobre outros sinais na vida de um cristão que tem provado do amor de Deus e que tem desfrutado da verdadeira graça. Está aí na sua revista, se você quiser acompanhar também esses sinais. E o primeiro sinal de alguém que experimenta graça é que ele é liberto do pecado. Eu sei que falar em pecado é um problema na vida da maioria dos cristãos. Na verdade, a maioria da vida cristã é uma luta eterna contra o pecado. É uma luta constante. Mas acredite, no dia que você descobre que o seu pecado foi perdoado na cruz, aí você passa a ter uma vida cristã verdadeira. Você passa a ter descanso, você passa a ter desfrute. A Bíblia diz lá em Romanos, no capítulo 6, no versículo 14, se puder projetar para mim aí, Romanos 6, 14, o que a palavra de Deus diz? Presta atenção nisso, olha, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Fala comigo assim, o pecado não tem domínio sobre a minha vida, porque eu não estou debaixo da lei, mas eu estou debaixo da graça. Olha que texto poderoso. A Bíblia diz que o pecado ele não tem domínio sobre nós. Em outras palavras, você não é mais escravo do pecado. E por quê? E quando nós não somos escravos do pecado? Quando nós não estamos debaixo da lei. Quando você está debaixo da graça, quando você se relaciona com Deus baseado na graça, você não fica escravo do pecado. Porque você não está debaixo da lei, amém? Então a palavra de Deus diz que aqueles que receberam a graça, eles já não estão debaixo da influência, do domínio, da escravidão do pecado. Então um grande sinal de alguém que provou dessa graça é que ele vai ter vitória sobre o pecado. Eu sei que tem momentos da sua vida que você luta contra determinado tipo de pecado. Às vezes você luta com determinado tipo de vícios, luta com determinadas tentações, mas quer vencer isso? Quer ter vitória completa sobre o pecado? Aprenda a desfrutar da graça de Deus. Tenha a revelação da graça de Deus, porque ela vai te libertar. Porque a Bíblia fala que Deus enviou o Cordeiro, o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Os judeus lá no Velho Testamento, quando eles viviam debaixo da lei, a Bíblia fala que ano após ano eles sacrificavam ali o Cordeiro para cobrir os pecados. Mas chegou certo tempo que João Batista estava batizando ali no Jordão, e ele levanta os olhos e ele vê Jesus, ele fala, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi para a liberdade, diz a Bíblia, que ele nos libertou. E se ele nos libertou, verdadeiramente nós somos livres. Então a palavra de Deus diz que aqueles que receberam essa graça, eles vão ter vitória sobre o pecado. Pastor, mas como que essa graça pode me ajudar a vencer o pecado? Acredite, de muitas maneiras. Mas em primeiro lugar, olha para cá. Porque quando nós sabemos que nós fomos perdoados, nós somos conquistados pelo amor de Deus. E acredite, esse amor de Deus revelado no seu coração vai te afastar do pecado. O pecado vai perder brilho diante de você. Porque o amor de Deus, ele vai te atrair. E você sabendo que você é amado, acredite, você vai vencer o pecado. Quanto mais nos sentimos amados, mais nos afastamos do pecado. Mais queremos agradar a Deus. Olha algo interessante que os psicólogos também falam, é que filhos que sabem que são amados, que não têm dúvida que são amados pelos seus pais, normalmente são crianças mais tranquilas. São crianças que aprontam menos. Mas quando um filho ele cresce, sem essa revelação do amor dos pais, ou talvez com a ausência dos pais, normalmente são meninos mais custosos. A psicologia explica isso.
Mas isso é uma verdade da palavra. Quanto mais você entende que você é amado, quanto mais você entende que você é perdoado, acredite, mais longe de problema você quer ficar. Porque no seu coração agora há um desejo ardente de agradar o Pai, de agradar a Deus, amém? Então, querido, quando você se relaciona com Deus baseado nessa graça, você vai entender que você vence o pecado. Mas não por você mesmo na força do seu braço, mas por causa do poder de Deus que opera em você. Porque a graça de Deus, ela opera em você. Ela liberta você, ela tira o pecado. Ela tira ali a força do pecado de você. Mas quando você vive debaixo de acusação, por outro lado, quando você vive com essa sensação, que está debaixo de acusação, debaixo de condenação, acredite, o pecado ele ganha força. Quanto mais você se sente condenado, mais o pecado é mais forte na sua vida. Mas quanto mais você sabe que é perdoado, menos força tem o pecado para tentar você. Isso é uma verdade da vida cristã. Porque às vezes nós pecamos, aí qual que é o primeiro resultado depois do pecado? Acusação. E às vezes acontece, ficamos ruim, porque aquele que tem o Espírito Santo de Deus, ele não vive no pecado. Mas quando o pecado acontece, ele fica triste. Ele não quer aquilo para a vida dele. Mas o diabo, muitas vezes, ele aproveita e vai condenando, acusando, condenando. E acredite, quanto mais você aceitar dessa condenação, quanto mais você ficar debaixo de acusação, o pecado ele é mais forte na sua vida. Mas depois de pecar, mesmo que Deus o livre, você peca. O pecado é ruim, diga amém. O salário do pecado continua sendo a morte. Mas quando você peca, e você tem uma atitude de se levantar e crer que você é perdoado, e você crê que o sangue de Jesus foi aplicado na sua vida e você é perdoado, acredite, aquele pecado vai perder força. E você vai ser liberto dele. Você não vai ficar tentado a voltar para ele. Mas quanto mais acusação você aceita, mais força ele tem. É isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo que o pecado não tem domínio sobre nós. E por que não tem domínio? Porque não estamos debaixo da lei, mas sim da graça. Então, estar debaixo da graça, você entendeu que na cruz do Calvário os seus pecados foram perdoados. Olha, acredite, irmãos, eu já tenho aí uns 25 anos de vida cristã. E mais da metade disso foi na luta contra o pecado. Uma vida miserável. Que infelizmente é a vida da maioria dos cristãos, uma vida miserável, vive lutando contra o pecado. Mas quando você entende que você é perdoado e passa a desfrutar dessa nova vida, muda. Aí muda. Porque muitas vezes nós chegamos diante de Deus para orar, vamos lá, vai gastar 1 hora. Passa 50 minutos pedindo perdão de pecado. Depois mais uns 8 minutos pedindo. E só uns 2 ali, mais ou menos, relacionando com ele. Meio assim, tomara que ele esqueceu mesmo dos pecados. Espera que ele tinha esquecido. Espera que ele tinha perdoado para não pesar a mão. Não, meu irmão, mas quando você entende que você já é perdoado, que você é amado, aí você passa a relacionar com ele. Você passa a desfrutar da presença dele. Sua vida cristã muda de status. Passa a ter realidade, amém, meu irmão? Então, aquele que experimentou a graça de Deus, ele é liberto do pecado. O pecado não tem mais domínio sobre ele. Então, mas só acredite, não é uma vitória que você tem sozinho. Porque é incrível que pareça, o jovem me entende mais dessa situação, às vezes tem pecados que afligem mais a vida do jovem, não vou entrar em detalhes, mas às vezes você luta para vencer aquilo. Lembra na adolescência, Rodrigo? Era uma luta, confusão, mas vira e mexe cair de novo. Era uma luta, era brabo, mas acredite, quando você entende que você é perdoado, aquilo perde força. Você não vai ficar mais escravo daquilo, porque você já é perdoado, você é amado, você quer agradar o Pai, você é atraído, e o poder dele que opera em você vai te dar vitória. Às vezes, até eu lembro, como jovem, o discipulador fazia até conselho de como vencer. Canta uma música. Está sendo tentado, pastor Aldo? Coloca um louvor e canta. Não funciona. Vai de porta aberta. Uma banho de porta aberta. Mas acredite, tentar vencer o pecado na força do braço, você vai cair. Do pecado você foge. Da carne você foge. Mas quando você entende que você é amado, que você é perdoado, acredite, esse entendimento, essa revelação vai te dar vitória. A tentação pode até vir, mas ela vai. E você continua sabendo que você é amado, que você é perdoado, que você é um filho amado. Amém, meus irmãos? Então, viver debaixo de condenação e culpa não livra ninguém do pecado. Pelo contrário, vai só te escravizar ainda mais.
Porque a lei, ela só serve para incitar a carne. Ela traz mais consciência do pecado. Mas quando você se sente condenado, você acaba pecando mais ainda. É isso que a Bíblia diz lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 56. O que a Bíblia diz? 1 Coríntios 15, 56. Olha, o aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Então, quanto mais você proíbe, quanto mais você vive na lei, mais o pecado fortalece na sua vida. Normalmente é assim, na vida aquelas pessoas que são extremamente legalistas, normalmente é problema. Elas brigam com todo mundo, te acusam de tudo, mas elas vivem no problema do pecado. Nós somos aqui, como Igreja Videira, nós somos criticados por tudo quanto é tipo. Mas acredite, apesar de sermos muitos, sermos uma igreja grande, não tem tantos escândalos quanto tem por aí. Por causa disso. Entenda, quando você entende que você é perdoado, quando você entende que você está debaixo da graça, aí, meu irmão, o pecado não tem poder mais sobre você. Então, novo convertido que foi no encontro agora, talvez na semana você vai continuar sendo tentado. Você vai continuar, muitas vezes, diante de situações que o diabo vai tentar você. Mas lembra, eu sou perdoado. Deus me perdoou. O sangue de Jesus está sobre a minha vida. E agora eu sou filho de Deus, filho amado. Quando você tem essa postura, o pecado perde força. Porque a força do pecado é a lei. Mas o que é que diz o próximo versículo? O que é que a Bíblia diz no versículo 57? Avança aí, queridão, da projeção. Hello? Versículo 57. Dá um beliscão nele aí, por favor, querido. O que é que diz aqui? Graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Travou aí? Está travado lá, o irmão está sofrendo, coitado. Mas o versículo 57 diz isso, que a força do pecado é a lei, mas Deus nos dá a vitória em Cristo Jesus. Então quer ter vitória? Olha, graças a Deus que nos dá a vitória por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então quando você relaciona baseado nessa graça, baseado no perdão que foi liberado na cruz do Calvário, você tem vitória. Amém? Então você tem vitória. Mas vamos avançar. Segundo sinal de alguém que vive na graça, ele tem paz com Deus. Olha o que diz a Bíblia em Romanos capítulo 5, no versículo 1 e 2. Romanos 5, 1 e 2. Justificado, pois, mediante a fé. Fala comigo, temos paz com Deus. Você tem paz com Deus? Eu te falei agora há pouco, quando eu vivi naquela vida ainda lutando contra o pecado, o tempo inteiro eu ficava pensando, Deus está chateado comigo, pequei, Deus está de mal comigo, Deus vai pesar a mão comigo, vai jogar um raio na minha cabeça. Essa é a vida do religioso. Por quê? Porque ele quer agradar a Deus baseado no esforço próprio. Só que não demora muito, você vai perceber que você não consegue, que você falha, que você não está à altura. Aí qual que é a postura depois disso? Condenação, medo, receio. Só que a Bíblia fala que nós somos justificados, pois, mediante a fé. Fé no quê, pastor? Fé na obra consumada da cruz do Calvário. Fé que lá na cruz meus pecados foram perdoados. Você pode fechar seus olhos por um minuto, botar a mão no seu coração e dizer isso em fé? Os meus pecados, todos eles, foram perdoados na cruz do Calvário. Amém? E quando você crê nessa verdade que você acabou de confessar, a Bíblia fala que agora, mediante a fé, você está justificado. Você não está devendo mais nada. E porque não está devendo mais nada, temos paz com Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. O problema é que nós queremos ter paz com Deus é baseado na nossa obra. Se eu não pequei, se eu não aprontei, então eu tenho paz. Se eu fiz tudo direitinho, eu tenho paz. Só que aí o problema é que nós não fazemos tudo direitinho. Às vezes você até quer fazer o bem, até quer fazer o certo, mas acaba errando. Aí vem a condenação. Mas nossa paz com Deus é mediante o nosso Senhor Jesus Cristo. Justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus por intermédio, através da obra do Senhor Jesus Cristo. Por isso você pode dizer, eu tenho paz com Deus. Mas quem não experimenta da graça, ele vive angustiado.
A vida dele vive debaixo de condenação, vive debaixo de temor, vive debaixo ali de aquele sentimento de dívida. Estou devendo a Deus, Deus vai me castigar, vai pesar a mão, não vai me abençoar porque eu não mereço, porque eu não fiz por onde. Não, meu irmão, hoje você pode relaxar, pode respirar fundo. Eu tenho paz com Deus, eu tenho paz, estou devendo mais nada, tenho paz com Ele. Mas essa, infelizmente, não é a realidade da maioria dos crentes, porque a maioria vive angustiado, vive debaixo de condenação, debaixo de preocupação. Ele não sente paz no coração, está sempre com aquele sentimento de dívida. Mas aquele que experimenta da graça, um dos sinais na vida dele é que ele tem paz. Ele pode descansar em Deus. Ele tem paz. Ele tem ali a ousadia de se achegar a Deus, de poder orar a Deus, relacionar com Deus. Amém, meus irmãos? Porque aquele que vive debaixo da lei, ele está sempre naquela sensação de desqualificação, de que não é suficiente. Porque o inimigo ele está acusando constantemente. Um dos nomes do diabo é o acusador. Por que é acusador? Por que ele faz? Te elogia? Fala bem de você? Fica lá batendo palmo, tanto que você é bom? Tanto que você faz as coisas certas? Não, ele te acusa. Aí é o crentinho, diz que é crente, mas está aí. Diz que é crente, mas fica com esses pensamentos. Diz que é crente, mas fala essas bobagens. Diz que é crente, mas está vendo essas coisas. Esse é o acusador. Fica o tempo inteiro dizendo que você não presta. Ele fala mal de você. Sabe quando você está com o ouvido ali, a orelha quente? É porque o diabo está falando mal de você. O povo tem esse ditado, né? Quando a orelha esquenta, é que a gente está falando mal. Então, se a orelha está esquentando lá e você não sabe por quê, é porque o acusador está lá. Mentindo a seu respeito. Esse é o trabalho dele. Mas você não tem que aceitar essa acusação mais, porque você é justo em Cristo, amém, meus irmãos? Então, aquele que vive na lei, ele tem essa sensação de que não é bom o suficiente, ele é desqualificado, né? Está debaixo de acusação constantemente. Mas aquele que está debaixo da graça, ele sabe que ele já é perdoado, que ele tem paz com Deus, que ele pode descansar em Deus, que ele está bem com Deus. Como dizem por aí, estou bem com lá de cima, né? Está em paz. Mas essa não é a realidade, infelizmente, de muitos. Porque quando você está debaixo de acusação, quando você está debaixo desse sentimento de desqualificação, a sua fé vai embora. Aí você não tem fé para orar, você não tem fé para pedir um milagre. Por quê? Porque você faz a conta, será que eu estou merecendo? Não mereço, não fiz suficiente, então não posso orar. Se eu orar, Deus não vai me ouvir. Deus não vai me abençoar. Meu filho, você tem paz com Deus. Você pode se achegar confiadamente, sem titubear, diante do trono da graça. Diga amém. O que a Bíblia diz lá em Romanos 8, versículo 1 e 2. Romanos 8, 1 e 2 diz: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quantas acusações? Zero. Nenhuma. Na dica de nada. Presta atenção, você entendeu o que você leu? Sacode aí na cadeira, se arruma na cadeira aí para você prestar atenção. Você entendeu o que nós acabamos de ler? Que agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Zero. Nenhuma. Então, quando vinha a acusação na sua mente, quem que colocou? Quem? Não foi carne nem sangue que te revelaram. Então, você vai aceitar o que Satanás diz? Você vai duvidar do que a palavra de Deus diz para ficar do lado do capeta? Decide que time você é, meu irmão. Em quem você crê? Na palavra ou no mentiroso? Entende o negócio? Está prestando atenção? Você está entendendo? Não aceita a acusação na sua vida. Aquele que está na graça, ele tem paz com Deus. Ele descansa em Deus. Acredite, você que foi no encontro agora, tenho sempre que lembrar você, porque eu sei que já passei por isso. Vai chegar na sua casa, na sua família, as pessoas vão ficar duvidando. Quer dizer que agora você é crente. Te conheço.
conta outra. Não é assim que eles fazem? Mas acredite, você pode ter paz com Deus. Você pode fechar seus olhos e lembrar tudo aquilo que Deus fez por você. Sou filho amado, perdoado, justificado, não tem condenação mais. Apesar que eles vão querer te lembrar. Mas você fez isso, você fez não sei o que lá. Você pode falar, já não há condenação. Tenham paz com Deus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Aí o que diz o versículo 2? Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Por isso hoje você tem paz. Você pode mais uma vez fechar seus olhos aí, dar aquela respirada bem fundo e falar bem alto: eu tenho paz com Deus. Esse é um exercício que você deveria fazer várias vezes no dia. Acredite, respirar é bom. Quando você respira mais fundo, melhor ainda. Mas mais melhor de bom é quando você respira fundo e fala: eu tenho paz com Deus. Porque quando você fica ansioso, você fica angustiado, você começa a brecar a respiração. Fica... Começa a respirar fundo e declarar. Está diante do aperto, está diante da confusão, está diante da má notícia. Respira fundo. Eu tenho paz com Deus. Este é o segundo sinal de quem experimentou da graça. Mas avancemos, tem um terceiro sinal. Quem experimentou da graça, ele sabe e ele se sente amado por Deus. Não tem dúvida do amor de Deus. Porque o diabo ele vai te acusar: mas você pecou. E quem peca, Deus não ama. Lembra que você é perdoado. Não há nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. Porque Ele já te ama ao máximo. O que diz a Bíblia lá em 1 João, capítulo 4, no versículo 16. 1 João 4, 16. E nós conhecemos e cremos no amor de Deus que Deus tem por nós. Você pode falar assim comigo? Eu conheço e eu creio no amor que Deus tem por mim. Até aí. Aí o texto continua dizendo: Deus é amor, e aquele que permanece no amor, permanece em Deus, e Deus nele. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança. Pois segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Cristo é amado? Você também é amado. Cristo é o Filho amado? Você também é o Filho amado. O que mais que ele diz? No amor não existe medo. Antes, esse perfeito amor lança fora todo medo. Tem uma música muito bonita que os irmãos cantam aqui de vez em quando, né? Temer por quê? Por que você vai temer? Você é amado. Deus te ama. No amor não existe medo, porque o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo ele produz tormento, produz angústia, produz ansiedade, produz depressão. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. E nós o amamos porque Ele nos amou primeiro. Então, se você pensa que você só é abençoado quando você merece, aí é um problema, porque sempre vai ter medo. Porque vira e mexe você vai estar debaixo de acusação. Aí se você pensa que você só é abençoado quando você merece, logo você não merece, logo você não vai ser abençoado, aí fica com medo. Qual que é o nosso medo? Será se Deus vai me socorrer? Será se Deus vai me amparar? Será se Ele vai trazer provisão? E por que se será? Se serazinho é a interrogação, é a serpente no galho da árvore, lá do pé de maçã, sabe, lá do Éden? Ela enrola o rabo lá no galho e faz uma interrogação. A dúvida, será? Será se eu vou ser abençoado? Será se Deus me ama? Será se Deus vai me suprir? Aí começa a gerar um medo. Mas a Bíblia fala que o perfeito amor lança fora todo medo. Porque nós sabemos que nós somos filhos amados.
filhos amados, filho amado. E acredite, olha, meus filhos às vezes eles aprontam, como natural de qualquer criança. Criança às vezes apronta, mas não é porque eles aprontaram que eu vou deixar de ser meus filhos, que eu vou deixar de amá-los, que eu vou deixar de dar comida para eles. Eu não conheço nenhum pai, se tiver algum, você me fala que eu vou denunciar. Que vai, o filho apronta, não vou te dar comida. Vai ficar sem almoço, sem janta. Não vai ter suprimento. Algum pai aqui faz isso? Se fizer e eu descobrir, eu vou denunciar para o conselho tutelar. Porque pais não faz isso. Você pode até dar uma coça, né? Uma chibatada, mas, meu irmão, mesmo que seu filho apronte, você continua sendo o pai dele, continua sendo a mãe dele, continua amando, sim ou não? Sim, claro que sim. Só que muitos irmãos, quando eles vivem relacionando com Deus baseado na lei, baseado no merecimento, aí quando eles descobrem que eles não merecem, aí eles ficam duvidando do amor de Deus. Eles não compreendem o amor de Deus. E esta é a razão porque muitos irmãos vivem constantemente debaixo de tensão, debaixo de preocupação, debaixo de ansiedade. Porque eles desconfiam do amor de Deus. Apesar de nós pregarmos lá para os encontristas que Deus ama, falamos do amor de Deus, ministramos do amor de Deus, faz até camiseta, né? Foi por amor, foi por você. Aí tem alguns irmãos com a camiseta branca, outros com a camiseta preta. Nós pregamos isso, que Deus ama você. Mas às vezes no dia a dia, na nossa vida, duvidamos do amor de Deus. E por que duvidamos do amor de Deus? Porque estamos relacionando com Ele baseado no merecimento. Aí quando nós aprontamos, quando nós não merecemos, ficamos pensando que Deus deixou de nos amar. Aí ficamos com medo, aí ficamos angustiados, aí ficamos debaixo de tormenta. Tem irmão que ele vive o tempo inteiro tentando agradar a Deus, se esforçando para agradar a Deus. Aí quando ele não consegue, ele fala, é difícil demais. Por que muitos irmãos abandonam a fé? Porque eles caem em si e dizem, né, é impossível agradar a Deus. É impossível chegar no padrão de Deus. Aí eles desviam, porque são sinceros, ou fica doido. Me falaram esses dias que tem, nas clínicas, a maioria das pessoas lá são cristãos, são crentes. Nas clínicas de doido. Por quê? Porque os irmãos são sinceros. De fato, eles querem agradar a Deus. Só que quer agradar a Deus baseado no esforço próprio. Aí não consegue. Aí fica debaixo de tormenta. Mas hoje eu estou aqui para dizer, meu irmão, vem para a graça de Deus. Desfruta da graça de Deus. E na graça de Deus tem a convicção que você já é amado ao máximo. Você já é amado ao máximo. Mas infelizmente muitos irmãos, eles vivem debaixo daquele medo, sem perceber esse amor. Eles vivem, numa constante sensação de que estão em falha, de que estão em falta, de que não fizeram o suficiente para poder agradar a Deus. Mas acredite, nós fomos transformados em filhos de Deus. Hoje nós somos filhos e filhos amados, amém? Hoje nós podemos chegar diante de Deus e clamar, como diz lá em Romanos, capítulo 8, no versículo 15, chamá-lo de Abba Pai, papaizinho querido. Podemos ter esse relacionamento de filhos que chama de paizinho. O que diz lá? Romanos 8, versículo 15. Projeta para mim, por favor, querido. Romanos 8, 15, olha. Porque não recebestes o espírito de escravidão, para viverdes outra vez atemorizados. Não viva com medo, não viva debaixo de angústia, não viva naquela sensação, né? Será que Deus vai me castigar? Será que Deus me ama? Não, tenha paz com Ele, amém? Porque você recebeu o espírito de adoção, baseado no qual clamamos, Abba Pai. Essa expressão, Abba Pai, é como os filhos, né? As criancinhas, lá, judias, né? Ou hebreias lá, chamam os seus pais. Aqui nós falamos papai. Às vezes seu filhinho fala lá, papaizinho querido. Às vezes a criancinha pega ali no seu bochecho, né? Papaizinho querido. Né? Quem tem filho sabe que isso é maravilhoso. Né? Dar um abraço no filho. É essa expressão que Deus quer nos relacionar conosco. Não é um Deus distante, bravo, que está pronto para te castigar. Mas é um pai que te ama e quer pegar você no colo. Diga amém. Porque Ele te ama, amém, querido? Então a relação de filhos com o pai amoroso nunca pode ser baseada em lei, mas tem que ser baseada na graça. Porque um filho, ele não teme, né, que seu pai o abandone porque ele se comportou mal. Ele pode até sofrer ali uma correção, né, ali uma educação, mas o pai não vai abandonar o filho porque o filho comportou mal.
E se seu pai fizer isso, Deus não faz isso. A Bíblia fala que ainda uma mãe, né, que amamenta, esqueça do seu filho, o Senhor jamais se esquecerá de nós. Jamais, porque nós somos filhos amados. O Senhor simplesmente Ele sabe, né, que você é filho, e um filho muito amado. E você precisa estar consciente, né, desse amor. Porque o Senhor, porque o filho que sabe que é amado, ele não teme coisa alguma. Mas aquele filho que ele, né, percebe que ele não é amado, ou que ele não se sente amado, ele vive debaixo de temor. Mas nossa vida cristã, meu irmão, simplesmente ela vai se tornar um fardo, se nós não tivermos a revelação que nós somos amados. Então não tente comprar o amor de Deus com obras. Porque tem irmãos que é assim, eles querem comprar o amor de Deus baseado nas obras que ele faz. Aí quando ele não faz o suficiente, ele pensa, Deus não me ama. Mas deixa eu te falar, Deus já te ama ao máximo. Ele te ama tanto, de tal maneira, que Ele enviou o seu Filho para morrer no seu lugar naquela cruz. E lá em Romanos capítulo 5, ele diz que Ele prova o seu amor para conosco, pelo fato de ter Cristo Jesus morrido por nós, quando nós ainda éramos pecadores. Então se Ele te amou de tal maneira, enquanto você era inimigo, quando você era um pecador miserável, imagina agora que você é um filho amado. Entende isso? Os irmãos estão comigo? Você está entendendo essa verdade? Então, tem revelação. Você não precisa comprar o amor do Pai com as suas boas obras. Simplesmente desfrute do seu papaizinho querido, que já te ama ao máximo. Então, esta é a graça de Deus. Não há nada que nós possamos fazer para aumentar o amor dele por nós. Mas, por outro lado, não há nada que você pode fazer para que ele te ame menos. Porque ele já te ama ao máximo. Você é muito amado. Olha, interessante que quando Jesus ele foi lá em Mateus, capítulo 3, versículo 17, né, quando ele foi ali, né, para o Jordão, para ser batizado por João, né, o que a Bíblia diz? Olha, eis que uma voz do céu, que dizia, este é meu filho amado, em quem eu tenho todo prazer. Por que isso está nos evangelhos? Eu imagino que seja por mim e por sua causa. Porque a Bíblia fala que tal qual ele é, nós também somos nesse mundo. Então, se Deus disse que ele era um filho muito amado, em quem Deus tinha todo o prazer, essa mesma sentença serve para você. Você é um filho muito amado. Deus tem prazer em você. Deus se alegra em você. A Bíblia fala que você é a menina dos olhos de Deus. Vira aí para o seu lado aí, fala para o seu irmão aí, você é a menina dos olhos de Deus. Mesmo se ele for homem, fala. Esse chiado aí é dos homens, eles não aceitam que eles são meninas dos olhos do Senhor. Mas você é, querido. Você é a menina dos olhos do Senhor. Não que você seja uma menina, mas você é tão guardado como aquele pai que tem ciúme da moça. Que você é um filho muito amado. Deus tem prazer em você, amém? Então precisamos entender essa verdade. Porque quando nós confiamos no amor de Deus, meu irmão, aí o céu está aberto sobre você. Quando você entende que você é esse filho amado, que Deus tem todo o prazer, meu irmão, aí você tem fé para orar. Porque qual filho que pede para um pai um pão, ele vai dar uma pedra, ou pede um peixe, ele vai dar uma cobra? Mesmo se o pai for um pai ruim, normalmente não se faz isso, né? Imagina se for um pai bom. Mas Deus, ele é bom. Então você pode pedir, porque quem pede, recebe. Então quando você entende que você é um filho muito amado, além de casa eu acho que meus filhos, eles têm certeza que eles são muito amados. Porque os meninos não têm vergonha de pedir. E eles pedem umas coisas assim que eles acham que eu sou rico. Eu falei, queria ter o dinheiro que vocês acham que eu tenho. Porque eles pedem assim, mas sem constrangimento. Papai, você pode comprar isso? A gente reformou lá o quarto deles, comprei a mesa, agora está a pressão para comprar um computador gamer. Um adolescente lá de 13 anos. Pai, você podia comprar um computador gamer para mim? Eu falei, não, meu amigo, isso é muito caro. Ele, não, pai, só é 20 mil. Eu já fiz a pesquisa lá de montar as peças. Você não pode comprar pronto, não. Tem que montar as peças, que você pega uma placa de vídeo não sei o quê, pega um processador não sei das quantas, pega uma tela não sei do quê.
Já fiz as contas, só é 20 mil. Mas esse sabe que é amado mesmo. Isso é um cara de pau. Filhos amados, sabem que são amados, eles não têm vergonha de pedir para o pai. Claro que esse pai natural aqui tem limitação no cartão. Mas você serve um pai que é o dono do ouro e da prata. Que é o Jeová Jireh, o Deus da provisão. Que é o seu bom pastor. Mas por que nós não pedimos para esse pai que pode dar? Porque às vezes nós duvidamos que nós somos amados. A gente acha que não merece. Quero desafiar você, peça. Mesmo sem merecer. Confie na graça. Confie na justiça de Cristo da cruz. Amém, queridos? Que quando você pede, quando você entende desse amor, quando você sabe que você é um filho amado, é ali interessante que ali, quem estava ali no rio ouviu essa voz do céu. Né? Jesus, ele sabia que ele era amado? Sim ou não? Ele precisava ouvir isso? Acredite, não. Isso aqui está escrito por mim e por você, por nossa causa, para você entender que você também é um filho amado. A Bíblia fala que ele era o primogênito de muitos irmãos, era o primeiro de muitos outros, e hoje nós também somos filhos, porque lá em João 1,12 diz que todos quanto receberam tiveram, né, o poder de serem feitos filhos de Deus. Então ele é o primogênito, mas nós fazemos parte agora desses muitos filhos. O Senhor Jesus, ele orou lá em João, capítulo 17, no versículo 23, para que nós tivéssemos revelação de que nós somos amados pelo Pai, da mesma forma que ele é amado. Olha o que diz lá o versículo 23, eu neles e tu em mim, a fim, né, com o objetivo de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Olha que poderoso. Jesus está falando que ele estava orando ali para que nós tivéssemos revelação de que nós somos amados pelo Pai da mesma forma que Jesus era amado. Olha que coisa maravilhosa. Deus te ama da mesma forma que ele ama a Cristo. Uau, que maravilha isso. Então você precisa entender e aceitar que você é amado. Você é aceito no amado. Deus está feliz e satisfeito com você, diga amém, porque você está em Cristo. A Bíblia fala que Deus, lá em Efésios, que ele quis ter uma família, e ele criou você para fazer parte dessa família, e isso lhe trouxe muita alegria. Deus é um pai feliz. Eu sei que em muitas horas o diabo coloca na sua mente, será se Deus está feliz com você? Só crente, seu crente. Mas acredite, toda vez que vê esse pensamento, você pode levantar a mão para o céu. Sim, Deus está feliz comigo. Deus está feliz com você, amém? Deus tem prazer em você, meu irmão. Você foi escolhido por Deus, a Bíblia diz que antes da fundação do mundo. Ele escolheu você. E acredite, ele não se enganou. Eu já vi, irmão, pastor, né, acho que Deus se enganou, acho que Deus está arrependido de ter morrido na cruz por mim. Deus está decepcionado comigo. Não, filho, ele já te conhece. Mas mesmo assim ele te ama. E te ama ao máximo. Você é muito amado. Você pode virar para o seu irmão aí. Eu sei que é constrangedor às vezes, mas é bom a gente reforçar essa verdade. Virei para o seu irmão, você é muito amado. Mas é muito amado. Olha para cá. Não pode dar corda para os irmãos, que aí vira um alvoroço. Olha para cá. Olha, esse é um exercício que nós devíamos fazer todo dia acorda. Já levanta ali a mão para o céu e diz, eu sou um filho muito amado. Vai sair de casa para trabalhar, hoje eu vou trabalhar e o Senhor, Ele me ama. Ele está preparando coisas boas a meu respeito. Ele está preparando surpresa para mim, porque eu sou um filho amado. Começa a declarar essas verdades todos os dias na sua vida. É porque o diabo ele vem com acusação, ele vem com mentiras ali, para colocar em xeque a sua identidade. Lá na tentação, né, de Mateus capítulo 4, ele estava tentando colocar em xeque a identidade de Cristo. Se você é verdadeiro filho de Deus, mas tinha acabado de sair ali falando que era filho. O diabo ele vai questionar.
Mas não espere ele questionar, já declara antecipadamente: eu sou um filho amado. Todo dia levante sua mão para o céu e diga isso: eu sou um filho amado, Deus me ama, por isso eu posso ter paz, eu tenho descanso, eu tenho paz com Deus, já não há condenação nenhuma sobre a minha vida, porque eu sou filho e filha amado, amém? Querido, acredite, quando você sabe que é amado por Deus, não importa o que o diabo tente fazer, você vai prevalecer sobre qualquer ação maligna dele, porque você é filho amado. Mas se você duvidar disso, aí você já não tem ousadia. Quando você duvida que você é amado, aí você já não tem tanta firmeza na sua fé. Você já começa a titubear, já começa a concordar com o inimigo. Não, levanta a cabeça, eu sou filho amado. Eu sou filho amado. Então Deus te ama. Então, e acredite, filhos que sabem que são amados, pelos seus pais, eles se livram de confusão. Mas aqueles que não sentem que são amados, normalmente são os que aprontam mais, que metem confusão. Mas você é um filho muito amado. Fala comigo: eu sou filho muito amado. Mas não fale isso só da boca para fora. Tenha certeza, tenha convicção, tenha essa revelação. Porque na hora que você fala isso, você já começa a pensar: mas fiz isso, mas fiz aquilo outro, mas não sei o quê, mais isso, mais aquilo outro. Não, simplesmente declara a verdade: eu sou um filho amado. Mas vamos avançar. Quarto sinal de alguém que experimenta a graça de Deus é o sinal da humildade. Porque esse quarto sinal de quem recebe essa revelação da graça é a humildade. Porque aquele que vive na graça, ele sabe que tudo que ele possui foi dado gratuitamente. Ele não merece nada. Mas normalmente aquele que acha que merece são aqueles que são menos humildes. Normalmente o que é o contrário de humildade? Normalmente é arrogância. Quem são os arrogantes? É aqueles que acham que merecem. Mas aquele que sabe que não merece coisa alguma e que tudo que recebeu foi pela graça, aí ele tem humildade. Aquele que é humilde, ele sabe que nunca teria coisa alguma. E tudo que ele possui vem da graça de Deus. Vem sem merecer. Mas aquele que acha que merece, aí ele começa a exigir de Deus. Ele quer colocar Deus na parede. Mas acredite, nós temos que ser gratos. Apenas somos gratos. Apenas reconheça que você não merece coisa alguma, mas ganhou muito. Deus te deu muito. Quando você tem esse coração grato, aí você é humilde. Aí você se submete ao Senhor. Mas se eu penso que tudo depende do meu merecimento, quando eu tenho algum sucesso, aí eu quero me gloriar. Aí eu quero contar vantagem, eu começo a me achar melhor do que os outros. Eu sou abençoado porque eu não sou igual a esses outros aí. Eu jejuo 2 vezes por semana. Eu não sou igual a esse publicano, pecador que está ali. E está lá o publicano pecador só clamando, Senhor, seja propício a mim, pecador. Lembra dessa passagem da palavra de Deus? Mas cuidado. Aprenda a ser humilde, aprenda a ser grato. Isso aplica até na nossa vida familiar. Quando você, marido, ou você, esposa, é alguém grato a Deus, você simplesmente agradece pelo seu cônjuge. Você simplesmente está louvando a Deus pelo seu casamento. Mas quando nós somos arrogantes, achamos que merecemos coisa melhor, ficamos insatisfeitos. O tempo inteiro está insatisfeito no casamento, porque essa mulher não sei o quê, porque esse marido não sei o quê, porque essa não sei o quê. Não, aprenda a agradecer. Acredite, você tem muito mais que você merece. Seja grato pelo seu marido, seja grato pelos seus filhos, seja grato pelo seu esposo, seja grato pelo seu trabalho. Quando você tem um coração humilde, baseado na graça, amanhã, segunda-feira, você vai levantar e a primeira oração sua: Senhor, graças te dou, porque eu tenho um trabalho para ir hoje. Mas aquele que não é humilde, que não é grato, segunda-feira é miserável, cansado, saqueado, tem que levantar cedo para ir trabalhar, aquele patrão miserável. Não, muda o discurso. Aprenda a ser humilde. Tem gente que não fala, claro que o pastor aqui está exagerando, mas não fala, mas pensa. Não, amanhã levante sorrindo. Levante-se na bênção ali, onde eu chegar, vou ali para minha empresa, vou abrir aquela loja, o Senhor vai enviar clientes, vou vender, vou prosperar, bons negócios me aguardam. Não é porque eu mereço, mas que o Senhor é gracioso para comigo, e tua graça é suficiente em tudo na minha vida. Entenda, isso muda a sua postura, isso muda o discurso, amém, querido? Porque acredite, ninguém pode receber coisa alguma de Deus baseado na sua justiça própria.
baseado no merecimento pessoal. Tudo que você recebeu foi pela graça. Aquele leproso da semana passada, que nós lemos aqui, que era 1 entre 10, aqueles outros 9, talvez ficaram pensando, porque eram judeus, guardiões da lei, então mereceram ser curados. Mas aquele gentio sabia que nada merecia, por isso que ele voltou para agradecer. Ele tem um coração grato. O humilde normalmente é grato. Já aquele que não é humilde, ele não, porque acho que todo mundo é que deve para ele. Todo mundo tem a obrigação de atender ele. Não, passa a ser grato. Passa a ser grato em todas as coisas. Você vai experimentar grandes coisas da parte de Deus, amém? Mas aqueles que andam na lei, que andam baseado no seu merecimento, né, que buscam merecer a bênção de Deus, eles não conseguem fé para nada. Mas quando você entende que tudo é pela graça de Deus, que não depende de você, aí você pode orar, confiado na obra consumada da cruz. Amém, meus irmãos? Está entendendo até agora? Você está compreendendo essa revelação? Então, estou falando aqui para você de sinais. Sinais, né, que mostram que alguém experimentou graça de Deus. Falei para você que o primeiro sinal de hoje, que aquele que vive na graça, é que ele é liberto do pecado. Ele é livre do pecado, amém? Mas falei que o segundo sinal daquele que vive na graça é que ele descansa em Deus, ele tem paz com Deus. Ele não vive naquela angústia, com aquele sentimento de dívida. Não, ele tem paz. Qualquer hora do dia ou da noite, ele pode ser chegado diante de Deus confiadamente. Porque às vezes vem a pressão, às vezes vem a luta, às vezes vem a confusão, mas quando você tem paz com Deus, rapidamente você pode buscar ajuda ao seu Pai, porque Ele te ouve. Você não tem receio de chegar na presença dEle. Mas aquele que está com aquele sentimento de dívida, na hora da tribulação, na hora da angústia, ele até talvez pense em orar, mas na hora ele já, mas o que adianta? Deus não vai me ouvir? E por que ele acha isso? Porque ele está com aquele sentimento de dívida. Ele não tem paz. Ele tem acusação. Mas você pode ter paz com Deus, amém? O terceiro sinal que eu falei para você é que se sente amado. Saiba que você é um filho muito amado. Nunca duvide disso. Essa é uma área que o diabo vai atacar você bastante, para fazer você pensar que você não é amado, que Deus não te ama, que Deus não cuida de você. Mas chuta que é laço. Levante em fé e declare: eu sou um filho muito amado. Amém, meus irmãos? E esse quarto sinal eu falei sobre a humildade. Mas vamos ainda para um quinto sinal. Vamos avançar para a gente encerrar o nosso culto juntos. Aquele que experimenta de graça de Deus é aquele que frutifica. É aquele que vai avançar. É aquele que vai gerar frutos para Deus. Criou-se no meio da nossa igreja um sofisma. O que é um sofisma? Uma mentira que parece verdade. Que alguns irmãos, porque estão na graça, eles tiram o pé do acelerador. Estou no descanso, pastor. Aí não faz mais nada para Deus. Isso é mentira. Isso é uma mentira, isso é um engano. Porque aquele que de fato entende que ele tem graça, que ele recebeu graça de Deus, ele é como Paulo. E Paulo, lá em 1 Coríntios, capítulo 15, no versículo 9 e 10, o que ele diz? 1 Coríntios 9 e 10. Projeta para mim, por favor, querido. 1 Coríntios 9 e 10. O que diz? Olha, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou. E a sua graça, que me foi concedida, fala comigo, não se tornou vã. Aí ele fala, antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Então quando você tem realmente revelação da graça, aí é que você acelera na obra de Deus. Aí é que você realmente produz para Deus. Por quê? Porque você não está debaixo de acusação. Normalmente quem está debaixo de acusação, quem está debaixo de condenação é que não faz nada para Deus. É que ele não lidera, ou ele não é ousado, ele não é alguém que flui em fé, no Espírito. Por quê? Porque está debaixo de acusação. Mas aquele que entende que está debaixo da graça, esse acelera, esse é que avança. Mas infelizmente o diabo ele tem enganado a muitos, levando para a passividade. Mas o Senhor Jesus, meu irmão, não morreu naquela cruz para que nós pudéssemos viver a vida na praia assistindo televisão. Ele nos mandou ir pregar o evangelho, nos mandou ir fazer discípulos. Então, jovem, essa semana é a semana que você vai cumprir o IT, vai fazer discípulos, vai evangelizar, vai levar para o encontro, amém? E lembra que é a graça de Deus operando em você.
Eu fico assim, maravilhado com ver os irmãos fazendo os núcleos nas escolas. Os adolescentes normalmente são tímidos para mandar matar, né? Na sala de aula não tem nem coragem de apresentar trabalho, ele segura a cartolina na cara, assim, para ninguém ver ele. Mas os irmãozinhos estão lá pregando para 20, 30, 40 pessoas na escola. Isso é muita graça de Deus. É muito favor de Deus, e acredite, não é pela sua capacitação, não é pelo seu merecimento, mas é pela graça que está operando em você, amém, meus irmãos? Então, quando eu vejo a graça de Deus na cruz, aí eu sou tomado pelo desejo de poder anunciar as boas novas para outros. Então, alguns, infelizmente, eles caem nessa passividade, nessa inatividade, dizendo que a graça isenta, né, de trabalhar. Mentira. Paulo diz que a graça que foi concedida para ele não se tornou vã, pelo contrário, produziu mais frutos. Então, um dos sinais de quem vive na graça é que ele está pronto para fazer a obra de Deus. Ele está pronto para meter a mão no arado, porque ele sabe que não é por ele mesmo, não é baseado na capacidade dele, não é baseado na santidade dele, mas é baseado no favor, na graça de Deus, no revestimento do céu, amém? Paulo ele diz isso claramente, olha, porque eu não sou digno, né? Eu sou o menor dos apóstolos, versículo 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, nem mesmo sou digno de ser chamado apóstolo, pois ele perseguiu a igreja, ele matou o crente, mas pela graça de Deus, ou seja, um favor imerecido, ele não merecia, pelo contrário, merecia o castigo de Deus, merecia a vingança de Deus, mas recebeu graça, foi chamado para ser um apóstolo, para ser um grande evangelista, e acredite, graças ao trabalho dele é que nós hoje estamos aqui, porque ele é que levou o evangelho aos gentios, mas pela graça de Deus eu sou o que sou, e a sua graça, que me foi muito concedida, não se tornou vã, não foi inútil. Você recebeu graça, meu irmão? Então que ela não seja vã na sua vida, mas que ela produza resultado. E qual que é o resultado? Trabalhe na obra de Deus, se envolva na obra de Deus, não tenha medo de liderar uma célula, não tenha medo de se envolver nas coisas de Deus, não tenha medo de pregar o evangelho, de testemunhar, de se envolver na vida da igreja, que a graça de Deus não seja vã na sua vida, amém, meus queridos? Paulo ele fala, pelo contrário, ela não foi vã, pelo contrário, trabalhar mais. Dei muito, mas já que eu estou na graça, eu vou trabalhar mais. Já que eu estou na graça, vou evangelizar mais. Já que eu estou na graça, vou liderar mais. Vou fazer a obra, vou envolver. Eu não merecia estar aqui, mas Deus me colocou aqui. Aprove Ele escolher a mim. Aprove Ele colocar você naquela célula. Acredite, líder, você talvez, em muitos momentos, você pensa, mas eu não sou o melhor aqui, não estou preparado, não devia ser eu, devia ser outro. É isso mesmo. Mas a graça de Deus colocou você lá. E já que você está lá, não abra mão dela. Não entregue a sua célula. Cuide da sua célula. Seja o melhor líder. Né? Trabalhe mais que os demais. Porque a graça de Deus não pode ser vã na sua vida. A graça foi um suprimento, né, que não se tornou vã na vida de Paulo. Ele recebeu e ele multiplicou o seu talento. Ele capacitou, a graça capacitou ele para dar frutos. E frutos muito mais do que os demais apóstolos tiveram. Porque ele recebeu graça e favor da parte de Deus. E aquilo não ficou inútil. Não enterrou talento. Queria convidar você para ficar de pé nessa noite, meu irmão. Quero orar por você. Oração nessa noite, que você tenha revelação daquilo que eu falei para você. Leve a revista embora, não deixe ela no banco não, lê mais uma vez. Medite. Amanhã vai estar lá no YouTube, assista mais uma vez. Medite nessas verdades. Porque quando você entende, você tem revelação dessa graça, essa graça vai produzir fruto na sua vida. Essa graça vai capacitar você para produzir esses sinais. Ela vai te dar vitória. Ela vai te capacitar para você ser abundante na obra de Deus. Então no dia do julgamento, nós vamos prestar conta da graça que nós recebemos. Você não merecia, mas Deus te deu. Ele te concedeu talentos. E Ele espera que você multiplique esses talentos. Tudo pela graça de Deus. Não é você, mas é o poder dele que opera em você. Amém? Você pode levantar suas mãos por um minuto?